Fala, coração! Mais uma obra que está na lista de leitura obrigatória do vestibular FUVEST, edição de 2026, Opúsculo Humanitário, de Nísia Floresta. Coração, cuidado, hein? Nem tudo que parece é. Nísia Floresta parece aí para alguns, né, como a primeira feminista do Brasil. Só que não. Tudo bem, coração? Então, ao longo da aula aí a gente vai perceber, né, quais as virtudes e quais as não virtudes da dona Dionísia Gonçalves Pinto, que adotou esse nome aí artístico, né, de Nísia Floresta. Viveu, né, toda a vida dela no século XIX, entre 1810 e 1885. Não dá para tirar dela o papel de pioneira na educação feminina. Tá ali em destaque, né? 1838, ela fundou ali o Colégio Augusto, no Rio de Janeiro, dedicado à educação das meninas. E a novidade, ela ensinava latim, caligrafia, religião, aritmética, história, geografia, línguas, gramática portuguesa, francesa, inglesa, música, dança, piano, desenho. Ou seja, né, ela oferecia um leque muito maior do que as outras escolas ofereciam para as meninas, para as mulheres. Beleza? Então, oferecer às mulheres o mesmo que era oferecido na educação para os homens. Esse é o mérito da dona Nísia Floresta. Tá? Depois de 12 anos no Rio de Janeiro, com 39 anos de idade, ela começou a viajar por terras estrangeiras. Fica muitos anos aí viajando pela Europa, tá? E ela coloca isso neste livro, Opúsculo Humanitário, que a gente já vai perceber. Aqui, coração, eu coloquei a capa do livro de uma edição nova, né? Quando o livro apareceu aí como lista de leitura obrigatória da FUVEST, só existia uma edição do Senado Federal e uma edição PDF. Aqui não, aqui o livro está sendo editado pela Companhia das Letras e aí com prefácio, com estudo da obra, o que ajuda bastante, tá? O que é bem diferente. 1853, opúsculo vem de opus, opus do latim obra. Opúsculo é uma pequena obra humanitária, beleza? E aí aquilo que nós já falamos, a tese que ela vai defender nos mais de 60 artigos, tá, que estão ali no livro. As mulheres devem executar tarefas tipicamente femininas, como de mãe e esposa. Isso, tá? De que modo? Estudando. Havendo educação, mas com qual objetivo? Para que as mulheres exerçam o papel de mães e de esposas. Isso, coração, não é lá tão feminista assim. Beleza? Tá? Outra ideia que ela vai defender ao longo dos 60 e tantos artigos, o nível de educação atingido pelas diferentes sociedades está ligado, né, ao nível de educação que é oferecido para as mulheres. Essa é a tese que ela vai defender. E aí ela começa a analisar desde a Antiguidade Oriental, Egito, Grécia, até chegar, né, nas sociedades do seu tempo. Alemanha, Inglaterra, França, Estados Unidos e Brasil. Beleza? Então é isso que a gente vai encontrar neste, né, livro, nesta obra, o Opúsculo Humanitário. Sempre, coração, fazendo essa ressalva, tá? Ela tem o mérito dela de ser uma pioneira na educação feminina. Ela é uma pedagoga, ela não é uma escritora. Não se trata de uma obra literária. Então, o mérito dela é oferecer aulas de muitas disciplinas
para as mulheres, para as meninas, da mesma forma que era oferecido aos meninos. Então ela não discrimina. Só que, por outro lado, tá ali no final, coração, destacado aqui, em amarelão para você não amarelar. A função maternal entre as mulheres. Tá? Entra em choque com certa imagem que se construiu da autora como sendo uma das primeiras feministas no Brasil. Tá? Então, feminista é um certo exagero, tá bom? Em se tratando de Nízia Floresta aqui. Tá? Lógico, isso aqui é um vídeo, você vai poder dar uma pausa aí, ler com calma. Eu estou destacando trechos aqui, né, do prefácio e depois vou começar a destacar trechos dos artigos, tá? O prefácio do livro, esse que eu mostrei para vocês, da Companhia das Letras, escrito aí Estela Maris Scatena Franco, publicação do ano passado, 2024. Não se pode tirar a Nízia Floresta do contexto histórico em que ela viveu. Era uma mulher ilustrada, culta, atualizada, mas era uma mulher de seu tempo, fruto de seu tempo, nunca à frente dele. Então essa visão cristã dela, essa visão conservadora da mulher como mãe, como esposa, ela é um pensamento da época. Então ela é uma mulher do seu tempo. Essa é uma ressalva importante, né, que o prefácio insiste em mostrar para a gente. Então, lembrando, há um justo resgate. A FUVEST quis homenagear as mulheres, uma lista só com mulheres, e aí destacando mulheres pioneiras. A Raquel de Queiroz, né, do Caminho de Pedras, primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, em 1977. A Júlia Lopes de Almeida, de Memórias de Marta, deveria ter sido a primeira, né, 80 anos antes. E aqui a dona Nízia Floresta é a primeira grande pedagoga, a primeira que se preocupou com a educação feminina. Dados importantes aqui, coração. 9 milhões de habitantes, apenas 55.500 estavam matriculados nas escolas. Desse total, 8.443 mulheres. Esse eu tirei lá do Senado Federal. Olha o ano. Quem é que foi resgatar aí a dona Nízia Floresta, que estava lá esquecida e abandonada, no limbo da história? Maria da Conceição Lima Alves, 2019. Tá? Então, qual era o governo brasileiro da época? Então, relacione as coisas, coração. Tá? Então, feminista, pero no mucho, né? São 62, ó, o número certo, o número exato está aí. São 62 textos de opinião, 62 artigos que estão reunidos aqui. Então não é literatura de ficção. Nós não temos poesia, nós não temos conto, novela, romance, nós não temos teatro aqui. São textos de opinião, tese, desenvolvimento, conclusão. É o texto dissertativo argumentativo. É isso que você vai encontrar aqui. Tá? Na Unicamp, para a gente estabelecer um paralelo, A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak, também segue esse mesmo gênero discursivo. Tá bom? Então ali, coração, estou destacando tese, a ideia que ela vai defender. Em todos os tempos e em todas as nações do mundo, a educação da mulher foi sempre um dos mais salientes característicos da civilização dos povos. É essa a tese que ela vai defender? Não só nesse, mas em todos os artigos do livro. Opúsculo humanitário. Ela quer relacionar o nível que atinge, né, uma determinada sociedade, o nível de civilização, com aquilo que é feito na educação feminina. Ela está estabelecendo uma relação. Progridem paralelamente, diretamente proporcional. O investimento que é feito na educação feminina vai trazer resultados para tornar essa sociedade mais civilizada. Essa é a ideia da dona Nízia Floresta. Mas
né? Muito mais cristã do que realmente feminista, né? Quando ela analisa sociedades lá da Antiguidade Oriental, começou falando do Egito. No Egito, o que valia? Beleza física. A única coisa que importava aí, né, para as mulheres era a beleza física. Na Grécia, a coisa melhora, mas vejam agora a opinião dela, coração, que é fruto do seu tempo, da época em que ela viveu. Na Grécia, as mulheres tinham mais acesso à instrução, à cultura, ao conhecimento, mas viviam nas trevas do paganismo. Pagão é o não cristão. Perceberam? Então a visão dela, né, é impregnada pela ideologia cristã, pela filosofia cristã, pela religião cristã. É uma mulher religiosa, tá? Então ela só vai valorizar as sociedades em que, né, nós podemos encontrar o que? A mulher cristã. Na Grécia nem havia essa possibilidade, né? É uma sociedade anterior a Cristo. Então não dava para ter, né? Então é uma análise até injusta que ela faz aí. E quando ela começa a analisar as viagens que faz e as sociedades do seu tempo, ela começa a falar da Alemanha. E fala da Alemanha elogiando. Matrona esclarecida, edificando os filhos e o sexo com exemplos de uma sã moral. Então a mãe de família, ela tem por responsabilidade também educar os filhos, trazer informações para os filhos. Ela é uma matrona, uma mãe, né, esclarecida. Ela teve acesso ao esclarecimento. Ela é uma mulher que tem cultura, que tem conhecimento, e ela é capaz de transmitir isso aos seus filhos. Então ela está elogiando a Alemanha por isso. Também é a Alemanha a terra por excelência de um povo viril, franco, honesto e virtuoso. Tá? Então imaginem, é a Alemanha do século XIX. É a Alemanha que está lá naquele momento, né, da unificação. É dessa Alemanha que ela está falando. Tudo bem? Lembrem, ela vive toda a vida dela dentro do século XIX. Então ela é uma mulher do seu tempo, do seu contexto. Brinquei aqui, né, para Nízia Floresta, no clássico alemão, no clássico aqui entre Inglaterra e França, a Inglaterra está ganhando. 1-0 para a Inglaterra. Por que, coração? Olha lá. Cumprimento de seus deveres. Então vejam quanto que ela é moralista, né? É o dever moral. Então a mulher cumpridora dos seus deveres. Então ela percebe isso muito mais na Inglaterra do que na França. Porque na Inglaterra há uma educação eminentemente religiosa, tá? Que ela não percebe na França. E lá embaixo, sublinhado, a religião deve ser a base da educação da mulher. Então, mesmo oferecendo as disciplinas escolares, história, geografia, ciências naturais, mas a religião deve ser a base, tá bom? Então aqui a dona Nízia Floresta dando as suas opiniões. E aqui, coração, já uma primeira conclusão, né? Sempre é importante você ler trechos. Mesmo aqui, né, não é um texto literário, é um texto opinativo, é um texto dissertativo argumentativo, mas interessante você ler, você conhecer o estilo, né, o jeito de escrever da autora. Desse ao sexo uma educação religiosamente moral. Sexo feminino, né? Desse ao sexo feminino, as mulheres, uma educação religiosamente moral. Desvie-se dele todos os perniciosos exemplos que tendem a corromper-lhe. A França, né, oferece exemplos que corrompem. Por isso que ela critica a França, as francesas. Tá? Olha lá, o espírito, né, vai ali formar o espírito. Para quê? Para adequá-lo à virtude. Adornem-lhe a inteligência de úteis conhecimentos, esses conhecimentos escolares que ela oferecia na escola dela. E a mulher será não somente o que ela deve ser, o que deve ser a mulher, na opinião de Nízia Floresta, modelo da família.
Então os filhos vão enxergar na mãe o modelo de família. Beleza? O marido vai estar tranquilo, né, de deixar ali a educação dos filhos nas mãos desta mulher. Perceberam? Ainda saberá conservar dignidade em qualquer posição em que porventura a sorte a colocar. Então é uma educação, olha lá, religiosamente moral, dever. O que eu devo, o que eu não devo fazer, segundo os princípios cristãos. Beleza? E aí, depois de falar de Alemanha, de Inglaterra, de França, ela vai chegar aos Estados Unidos. Os naturais dos Estados Unidos, que com nobre orgulho arrogam-se o nome exclusivo de americanos, como se só existisse América do Norte e dentro da América do Norte só existissem os Estados Unidos. E aí ela ainda justifica, por serem os únicos de todo este vasto continente que tem até hoje sabido devidamente compreender a grande missão a que está destinada esta parte do mundo. Qual é essa missão? Não disse, né? Mas a gente pode imaginar. E aí, quando ela fala dos Estados Unidos, vou pegar o último parágrafo aqui, educação religiosa e moral, espírito eminentemente cultivado, amor ao trabalho, de que deu exuberantes provas desde sua primeira juventude, dirigindo com zelo e perseverança o ensino da mocidade, prática das virtudes domésticas no estado de esposa e mãe. E ela vai exaltar, ao falar dos Estados Unidos, o livro A Cabana do Pai Tomás. Tá? Opa, tenho que voltar aqui. Aí, Cabana do Pai Tomás, tá? É Mrs. Stowe, né, a autora. Célebre autora da Cabana do Pai Tomás. Desenvolvimento progressivo da educação da mulher nessa Europa da América. Olha como ela considera os Estados Unidos uma Europa dentro da América. A única, né? A única nação que poderia se arrogar esse nome, esse direito, que excederá bem cedo a todas as nações do mundo, pelo espírito de associação e de comércio que vai tão grandemente desdobrando. Tá ela ali pagando pau, babando o ovo dos norte-americanos. O livro de Mrs. Stowe é um primor de moral, de delicadeza do estilo, de sentimentos sublimes, de, insistindo, coração, preceitos cristãos, simples e habilmente dirigidos por mão feminina, que sabe toda a superioridade que tem a doce e eloquente voz da persuasão. Essa obra pode ser considerada como um moderno evangelho em que todos os corações americanos deveriam ir beber as lições do Cristo, transmitidas pelo apóstolo feminino a quem ele as inspirou. Então tá aí, né, a defesa ardorosa que ela faz, né, da religião cristã como base dessa educação feminina. E o livro seria o grande exemplo disso. Quando ela chega ao Brasil, voltar, né? Na verdade é quase chegar, né? Ela viajou o mundo todo para agora começar a falar do Brasil. E aí é lógico, ela vai propor uma reforma no espírito do nosso país. Ela critica tudo o que existe e ela está propondo essa reforma. E atribui muitos dos prejuízos à colonização portuguesa. Olhem lá no final em destaque. Os prejuízos de Portugal estenderam-se sobre as vastas plagas do Brasil, debaixo de um aspecto mais desfavorável, pois que tiveram de envolver nossa límpida atmosfera no tenebroso manto da escravidão. Então vejam, primeiro momento, legal, né? Nízia Floresta está condenando a escravidão. Bacana, eu também. Agora, coração, cuidado, por quais motivos? Tudo bem? É onde a gente vai chegar, né? Calma que daqui a pouco chega. A pedagoga Nízia Floresta
dona de escola, diretora de escola, vai condenar, óbvio, né? O que existia na época nas escolas? A palmatória e a vara, ou seja, castigos físicos. Então, se você conhece minimamente literatura, os contos do Machado de Assis, no conto de escola você tem a palmatória. No caso da vara, o título já está dizendo, as agressões físicas, né, aos alunos. Então, ela condenando isso, e aí com toda a razão. Tá? Vai criticar também o comércio que havia na educação da época, né? E aí lembra muito o livro que é publicado só em 1888, o Ateneu, do Raul Pompeia. Parece que ela está falando aqui sobre o Aristarco, que era o proprietário, diretor do Colégio Ateneu, na obra do Raul Pompeia. Negociantes, né? Tem ali só enfáticos anúncios. Então é mais propaganda, é mais comércio do que educação. Então algumas críticas que ela faz, perfeitas, ela tem total razão, né? Esse lado mais pedagógico, não vou discutir muito não com a dona Nísia Floresta, estou de acordo com ela. Mas vejam agora por que ela é contra a escravidão. Dá uma olhada. Escravidão daria maus exemplos aos cidadãos brasileiros. Fomentaria, inclusive nas mulheres, a tendência ao ócio. Ócio, não fazer nada. Vagabundagem. A prática da amamentação por amas de leite é também vista criticamente, pois fomentada por um desejo das mães de liberarem seu tempo para se dedicarem aos prazeres do mundo, em vez de cumprirem suas funções maternais. Então, mulheres da alta sociedade, né? As mulheres, as senhoras, né? As sinhás, deixando a amamentação por conta das escravas. Então ela condena isso. Então, nesse sentido, a escravidão é um mal, é um problema para ela. As mulheres deveriam assumir os seus santos deveres. E entre esses santos deveres, a amamentação. Isso eu tirei do prefácio, aquele que eu já mostrei para vocês. E aí, né, coração, no meio disso tudo, você fica naquela, feminista? Acho que não. Racista? Será? Vamos ler aqui. Nada nos parece tão revoltante como ver uma mãe, sem causa justificada pela natureza, ou seja, ela pode amamentar, ela tem saúde para amamentar o filho, consentir que seu filho se alimente em seio estranho. Estou pulando. Entretanto, é esta a primeira lição preparada ao menino brasileiro, lição que bebe com este leite impuro e lhe vai com ele contaminando assim o físico como o moral. Agora aqui, coração, da margem é a interpretação, né? Por que o leite é impuro? Porque vem de uma mulher escravizada? Ou porque vem de uma mulher africana, de origem africana? Aí complicou, né? Todo o serviço do interior das famílias sendo feito entre nós por escravos, a menina acha-se desde a primeira infância cercada de outras tantas perniciosas lições, quanto são as ocasiões em que observa os gestos, as palavras e os atos. Agora, dessa infeliz raça, desmoralizada pelo cativeiro e condenada à educação do chicote. De novo, eu vejo aqui ambiguidade. Ela está condenando só a escravidão, a escravização, infligir o mais cruel tratamento à própria ama que a amamentou. Então, ou seja, aquele que foi amamentado vai se tornar depois o proprietário daquela escrava. E dependendo do que ela fizer, vai castigá-la. Tudo bem, coração? E essa mesma escrava que amamentou, ela vai poder ser vendida, alugada, como um animal, né? Como eram tratados. Não querendo reconhecer que, agora eu sublinhei ainda,
sob o invólucro grosseiro do preto, bate muita vez um coração nobre, generoso e capaz das maiores virtudes. Aquele famoso, né? O preto de alma branca, coração. Nada mais preconceituoso e racista do que isso. Tá? Então ela quer defender, mas ao defender parece que ela está, né, acusando. Invólucro grosseiro. Tudo bem, coração? Então, né, deixo aqui para vocês interpretarem. Pode ser questão de FUVEST, tá? Essa postura ideológica aqui da dona Nísia Floresta em relação à escravidão. Tá joia? Então ela condena a escravidão, mas principalmente com esse foco das amas de leite, das mucamas, das escravas que ficam dentro da casa, fazendo o serviço que deveria ser da mulher. A mulher cristã, que deve estar ali ocupada com a amamentação e com a educação de seus filhos. Beleza? A mulher não é ainda o que deve ser, olhem agora, a primeira educadora de seus filhos. Então por que a mulher deve receber instrução, educação formal nas escolas? Para ela se tornar a primeira educadora de seus filhos. Não é para ir para o mercado de trabalho, perceberam? Não é para ter igualdade em relação aos homens. É só no ambiente doméstico, mulher cristã. Tá? Então cuidado, né, ao falar da dona Nísia Floresta como uma grande feminista. Tá? E aí ela está se oferecendo, ela é dona de escola, ela é diretora de escola, para os pais recorrerem aos colégios cujas diretoras, reconhecidas por seu zelo e dedicação ao ensino. Ali, ao menos, a menina gozará de duas vantagens: seguir os estudos, em horas para isso reguladas, e não se achar em contato com os escravos. Coração. De novo, duplo sentido isso, né? Então, a convivência com o escravo, ela é, por si só, perniciosa. Cláusula essencialmente necessária para o bom resultado da educação. Então, parece segregar, né? Segregacionista. Então, complicado, né? A gente vai recolhendo trechos aqui e vai ficando complicado defender a dona Nísia Floresta. E aí vem quase que um recado final. Né? Tá aí uma imagem dela, né? Não sei se justa ou não, mas é o que sobrou, né? Avós, pais de família, avós cumpre remediar os erros das gerações extintas. Educai vossas famílias nos sólidos princípios da moral, baseada no perfeito conhecimento de nossa santa religião, no exemplo de vossas virtudes, quer domésticas, quer cívicas, em vez da leitura de inflamantes e perigosos romances. Por que ela falou mal dos franceses? Porque na França tem muita literatura, e essa literatura deturpa a moral das mulheres. Então, coração, se ela é contra a literatura, eu sou contra ela. Beleza? E a favor sempre da literatura. Que imprudentemente lhes deixais livres, fornecei-lhes bons, escolhidos livros de moral e de filosofia religiosa. Então a mulher deve ler, sim, mas não literatura. Deve ler obras de educação moral e religiosa. Tá? Que formem seu espírito, esclareçam e fortifiquem sua razão. Fazias compreender desde a infância que a mulher não foi criada para ser a boneca dos salões. Então não é só a beleza física, né? Ela deve ter essa beleza aí moral, principalmente da moral cristã. Então, extremamente conservadora a dona Nísia Floresta. Tá? E aí, para não, né, ficar só criticando, vamos pegar alguma coisa boa aqui, né? Para enfim poder concordar com ela. Quanto mais ignorante é um povo, tanto mais fácil é a um governo absoluto exercer sobre ele o seu ilimitado poder.
É partindo deste princípio tão contrário à marcha progressiva da civilização que a maior parte dos homens se opõe a que se facilite à mulher os meios de cultivar o seu espírito. De um lado, ela dá essa bola dentro. É isso, né, coração? Educação para todos. Educação da mesma qualidade para todos. Homens, mulheres, né, todas as orientações sexuais, todas as etnias, sem discriminação, que se ofereça educação de qualidade para todos. Perfeito. Agora, logo abaixo, a costura e trabalhos domésticos eram as únicas ocupações próprias da mulher. Ela não luta em momento algum pelo direito da mulher ao trabalho, a outro tipo de trabalho. Ela não fala em momento algum da mulher frequentando universidades. Eu não vi isso no livro. Tudo bem? Então ela simplesmente fala de escolas, e aí vamos entender a educação básica, né? Um ensino fundamental e um ensino médio, oferecendo o mesmo que se oferecia aos homens, para que a mulher tivesse o quê? Uma formação intelectual, uma formação principalmente moral e religiosa, para ser a primeira educadora de seus filhos, para ser, sim, a rainha do lar. E só do lar. Tudo bem, coração? Tá? Então, este é o livro Opúsculo Humanitário, que não sei por que cargas d'água, né, a FUVEST resolveu colocar na leitura obrigatória. Tanta coisa melhor, né? Mas é isso que temos. Beleza, coração? Qualquer dúvida que você tiver, bota nos comentários aí pra gente dialogar, pra gente interagir. Tem perfil do Escolha Humanas no TikTok também. Beleza? Então, mais TikTok agora e menos YouTube. Você já está aí direto no TikTok, fica nele e acompanha as aulas. Lá você vai encontrar também geografia, história, filosofia e sociologia. Tá bom? Aquele abraço. Valeu. Fui.